Muito bem, então, olá a todos, meu nome é Vinícius. Nesse vídeo eu vou falar brevemente sobre dois livros de divulgação no campo dos fundamentos da matemática. O primeiro livro é esse daqui chamado A Prova de Gödel. Bom, esse livro trata basicamente do teorema da incompletude de Gödel, né, que é um teorema que vai ter um impacto bastante grande nos fundamentos da matemática. Então vou tirar alguns trechos aqui da introdução para a gente ter uma noção geral do que trata esse resultado. Então aqui na introdução diz o seguinte, né? Em 1931, apareceu em um periódico científico alemão um artigo relativamente curto com o título Sobre as proposições indecidíveis dos princípios da matemática e sistemas correlatos. O princípio da matemática aqui é aquele sistema lógico desenvolvido pelo Bertrand Russell e o Whitehead. Continuando, seu autor era Kurt Gödel, então um jovem matemático de 25 anos da Universidade de Viena e, a partir de 1938, membro permanente do Instituto para Estudos Avançados em Princeton. Bom, continuando um pouco mais à frente, a gente vai ver do que trata esse artigo, né? O famoso artigo de Gödel atacava um problema central nos fundamentos da matemática. E avançando um pouco mais, vai dizer o seguinte: nos últimos 2 séculos, o método axiomático veio a ser explorado com poder e vigor crescentes. Novos ramos da matemática, assim como velhos, inclusive a familiar aritmética dos números inteiros, foram dotados com o que pareciam ser conjuntos adequados de axiomas. Gerou-se assim uma opinião em que era tacitamente pressuposto que todo setor do pensamento matemático pode ser dotado de um conjunto de axiomas suficiente para desenvolver sistematicamente a totalidade infinita de verdadeiras proposições acerca da área dada de investigação. Daí que vai entrar aqui o teorema da incompletude. E vai dizer o seguinte: o artigo de Gödel mostrou que tal pressuposição, né, ou seja, essa pressuposição de que seria possível dotar, né, qualquer ramo da matemática, né, qualquer área da matemática, de um conjunto de axiomas, né, que seria suficiente para desenvolver todo esse campo da matemática. O artigo de Gödel mostrou que tal pressuposição é insustentável. Ele colocou os matemáticos diante da espantosa e melancólica conclusão de que o método axiomático tem certas limitações inerentes que eliminam a possibilidade de que mesmo a aritmética comum dos inteiros possa ser plenamente axiomatizada. Então aqui ele traça em linhas gerais o que é o teorema da incompletude de Gödel. Então, de certa maneira, esse teorema estabelece alguns limites ao formalismo lógico matemático. Então, de maneira bastante resumida, o que diz o teorema da incompletude de Gödel? Diz que se a aritmética, ou se uma teoria formal, né, que captura a aritmética, ela é consistente, então ela é necessariamente incompleta. Ela não pode ser simultaneamente consistente e completa. Bom, o que isso significa? Isso significa que uma dada teoria formal que contenha um mínimo de aritmética, né, que consiga desenvolver a aritmética, ela não pode ser, como eu disse, ao mesmo tempo consistente e incompleta. Então, se a teoria é consistente, ela é incompleta. O que isso significa? A consistência
significa que eu não consigo derivar nessa teoria uma contradição. E incompleta significa que existe alguma fórmula dessa teoria que não pode ser demonstrada nem refutada no escopo dessa mesma teoria. Então a gente cai nessas condições, né? Se a minha teoria ela é consistente, lembrando que isso é um pressuposto bastante razoável para as teorias matemáticas, que tem como lógica subjacente a lógica clássica. Porque é um sistema inconsistente, né? Supondo, novamente, a lógica clássica como lógica subjacente, uma teoria inconsistente ela seria trivial, né? Então, qualquer fórmula dessa teoria seria um teorema. Então, dado que minha teoria é consistente e ela possui um mínimo de aritmética, né? Eu posso desenvolver aritmética nessa teoria, o teorema da incompletude de Gödel vai dizer que ela será incompleta. Ou seja, eu não consigo, de fato, demonstrar todas as verdades que eu poderia expressar nesse sistema. Então, de forma bastante resumida, é isso aí. É isso que diz o teorema da incompletude de Gödel. E tem um outro resultado também que é bastante interessante. Então, continuando aqui na introdução, ele diz que, além, né, desse resultado, ele provou que é impossível estabelecer a consistência lógica interna de uma amplíssima classe de sistemas dedutivos, por exemplo, a aritmética elementar, a menos que adotemos princípios de raciocínio tão complexos que sua consistência interna fica tão aberta à dúvida quanto a dos próprios sistemas. Então, esse segundo resultado, também dito de maneira bastante simplificada, vai dizer que a própria teoria não é capaz de demonstrar a sua consistência, né? Então, a consistência de uma teoria A poderia ser demonstrada uma teoria B, né, mais forte do que A. Bom, então já finalizando o vídeo, é claro que essa minha explicação do teorema da incompletude é bastante simples, né? Mas eu acho que ela captura o essencial do resultado, né? Que é o seu escopo de aplicação, que são os sistemas formais, né? As teorias formais, e as exigências a respeito desses sistemas. Por exemplo, possuir um mínimo de aritmética. E, além disso, supondo também a consistência dessas teorias. Isso é importante ser lembrado porque muitos artigos de divulgação científica poderia dizer que abusam desse teorema, né? Então, extraindo dele conclusões que não lhes são imediatas. Então, você vai encontrar vários artigos dizendo, por exemplo, que o que Gödel fez foi usar a matemática para provar que a matemática não consegue ser sempre comprovada por meio de cálculos. Ou uma afirmação que a gente encontra também, dizer que, por exemplo, em qualquer sistema há afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser comprovadas. Então essas frases estão, no mínimo, imprecisas. Então, por exemplo, o que a gente quer dizer com o fato de que a matemática não pode ser comprovada? Dentro da matemática a gente tem o termo demonstrado, né, que é um termo que se encaixa melhor no contexto da atividade matemática. E também dizer que em qualquer sistema existem afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas, também é uma generalização indevida, né? Porque não é qualquer sistema que eu possa aplicar o teorema da incompletude diretamente. Como eu disse anteriormente,
esse resultado se aplica a certos sistemas particulares. Por exemplo, sistemas lógico-formais e que satisfazem certas condições também. Só lembrando que existem sistemas que são consistentes e completos também. Então, um exemplo seria o cálculo proposicional e a lógica de primeira ordem. Então, não daria para dizer que todo sistema sofre, né, por assim dizer, dessa questão da incompletude. Existem sistemas que não. São sistemas que são tanto consistentes quanto completos. Então, nesse vídeo eu vou parar por aqui, né? Deixar essa sugestão no livro A Prova de Gödel. Daí no livro seguinte eu faço um comentário a respeito de um outro livro também sobre fundamentos da matemática. Então, por enquanto é isso. Obrigado por assistir ao vídeo e até mais.